amigos do programa Joaquim Alessi, o programa de hoje está especial. É um programa com um único entrevistado, mas que tem muita coisa para contar. Eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino Martinha. Ele vai falar a respeito de tudo o que aconteceu neste ano para a classe trabalhadora, das perspectivas para 2012, vai fazer uma comparação entre a situação dos trabalhadores, principalmente dos metalúrgicos, no século XX e agora do século XXI, que já tem 11 anos em andamento, vai falar de política nacional, de política local, principalmente das eleições para Santo André e Mauá nesse 2012. Portanto, é um programa imperdível. Se eu fosse você, não trocava de canal. O programa Joaquim Alessi volta já já. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos, com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. O novo e moderno buffet da padaria Bela Vitória acabou com a fila única. Os novos balcões com design arrojado permitem aos clientes fazer a sua seleção de alimentos sem ter de passar por todas as ofertas. E tem mais novidade: 50 tipos de saladas, 20 de carnes e 25 pratos quentes todos os dias. Funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. A Bela Vitória não tem filial. Fica na Rua Tuiuti 39, em Santo André. Amplo estacionamento, mais de 160 vagas, manobristas treinados e seguro. Bela Vitória, Rua Tuiuti 39, não tem filial. Hoje temos um programa Joaquim Alessi especial. Eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino Martinha. A gente vai falar sobre um balanço de 2011, as perspectivas para 2012, porque nessa época do ano ela é muito propícia, essa época é muito propícia para esse tipo de análise. A gente termina o ano, começa outro, costuma fazer uma reflexão mais aprofundada desse momento. Eu estava lendo no blog do Martinha, né, que é publicado junto com o boletim do Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele sempre aborda assuntos do momento, e ele falava o seguinte: a gente completa mais de 1/10 desse século XXI, um século muito diferente, que já é muito diferente e que tende a ser mais diferente ainda do que foi o século XX, principalmente para a classe trabalhadora. Eu queria perguntar para o Martinha, primeiro agradecer a presença aqui no programa Joaquim Alessi. Por que você avalia essa diferença para a classe trabalhadora do que acontece, ou o que aconteceu nesses primeiros 10, 11 anos do século XXI em relação ao século XX? Olá, Joaquim, prazer estar aqui com você, olá, telespectadores. É uma satisfação aqui estar com vocês nesse programa. Bem, Joaquim, passaram-se aí 10 anos já desse século XXI, né? Um século assim esperado, né, por todos nós, né, da nossa geração, e a gente vê que estamos passando por algumas coisas que, obviamente, no século anterior não se passaram. Estamos num momento de comunicação muito rápida, né, extremamente rápida, no momento das tecnologias também muito avançadas. Você está falando em comunicação rápida, tecnologia avançada, e eu estou acessando o teu blog aqui pelo tablet. Quer dizer, a forma que a gente está o tempo todo ligado, né, em tudo que está acontecendo. E isso
representa uma revolução para todo mundo. Exatamente, é uma revolução na cabeça de todo mundo. Obviamente que os trabalhadores passaram por períodos no século passado diferentes, de mudanças também, mas esse novo século ele tem uma tendência de ser um século onde carece de uma reflexão muito grande, né? A distribuição de renda ela precisa ser vista com um certo cuidado, ou com um cuidado especial. Por outro lado, nós estamos esquecendo um pouco, quer dizer, a formação das pessoas, né, o lado fundamental, inclusive, para o ser humano. A gente deixa um pouco de lado o ser humano e começa a pensar mais na máquina, né? Estamos deixando de lado, muitas vezes, a preocupação importante também de pensar no planeta como um todo, né? Que planeta nós vamos deixar para o próximo século, né? E a gente sabe que nós vimos aí que nos últimos anos, quer dizer, você com essa evolução que se vê, se você não toma cuidado, de repente, hoje as águas estão terríveis, o ar está impuro, doenças novas aparecendo a cada instante, nessa rapidez, nessa evolução. Eu estou sentindo nessa tua análise uma preocupação mais humanitária, né, e mais social do que econômica e política propriamente dita, né? Quer dizer, ou seja, isso também é reflexo dessas mudanças. Você falou do avanço tecnológico, da questão da comunicação, que obviamente, imagina, quando vocês tinham que fazer uma reunião com os trabalhadores há 20, 30 anos, a dificuldade que era para mobilizar, para informar, ainda era na base do mimeógrafo, levar o folhetinho de porta em porta de fábrica, de mão em mão do trabalhador. Hoje você pode, é lógico que também tem isso, né? Vocês têm jornais que são importantes, mas ao mesmo tempo trabalha-se com celular, que praticamente todo mundo tem o seu celular, com acesso à internet, recebe mensagem de texto com convocação, com o blog que você tem publicado, não só você, mas outros integrantes da diretoria do sindicato, com outras ferramentas, essa possibilidade que a gente tem aqui na televisão de conversar com a população de uma forma geral, isso leva você a uma reflexão de que é preciso pensar, lógico que você pensa no ganho econômico, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos ganhos da categoria neste ano de 2011, as perspectivas para 2012, mas além da questão econômica, além do aumento real de salário, além de outros benefícios materiais que se possa ter na conquista, também a formação do ser humano e o desenvolvimento da cidadania com responsabilidade social e ambiental. É isso, Joaquim. Eu, desde a minha juventude, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão humanitária. Quando eu fiz um curso de ajustador mecânico no Senai, comecei a trabalhar na indústria, eu procurava saber o que eu estava fazendo, o que eu estava produzindo, porque para mim não bastava só ganhar um salário e viver razoavelmente bem. Eu começava a imaginar o que eu estou produzindo. Eu fui trabalhar numa empresa de máquinas de cigarro. E aí eu analisava ali toda uma estrutura, uma máquina enorme, muito grande. Aí eu pensava assim comigo, tem dia que eu saía triste até do trabalho. Falava, o que essa máquina vai fazer? Eu falava, estou aqui, ganhei meu salário para sustentar minha família, mas ao mesmo tempo essa máquina vai produzir cigarro, né, que vai dar câncer na humanidade, que vai precisar de um hospital, vai precisar de atendimento médico. Então, essa máquina vai destruir o ser humano, né? E eu começava a pensar, olha, mas que evolução é essa, né? Que benefício está trazendo? Sim. Era diferente de você produzir, às vezes, uma geladeira, um fogão, né? Então, quer dizer, toda essa preocupação eu tive já desde a minha juventude. Então, todas as lutas que eu procurei, né, estar na frente, que eu procurei liderar, foi no sentido de você ter a questão econômica para produzir um bem para o ser humano. Você produzir qualidade de vida, você produzir alegria, felicidade, né? Tudo isso é importante, né? E a humanidade, logicamente, está vivendo mais, isso é importante. Então, essa evolução não é que ela não é importante, ela é importante, mas é preciso nós termos o equilíbrio. Há poucos dias atrás eu participei até de um debate onde a gente discutiu o seguinte, olha, essa questão da jornada de trabalho. Hoje tem uma série de serviços que você não consegue medir quantas horas você trabalha por dia. Né? O telefone celular, o tablet. Né? Você leva o serviço para casa, você leva o serviço para o banheiro, para o restaurante. Quer dizer, você está full time, literalmente exatamente. Ligado. Né? Então nós estamos nos tornando uma máquina de trabalhar e nós precisamos avaliar se nós estamos trabalhando para quê e para quê. Né? Nós temos que ter essa preocupação. O ser humano ele não pode perder essa preocupação do equilíbrio, de todos os bens que são gerados,
a máquina, a produção. Que tem que ser gerado para o seu conforto pessoal, isso, para a sua qualidade de vida. Né? E também não pode, a gente tem que ter o equilíbrio de ter essa distribuição dessa renda para que não gere um conforto exagerado para uma minoria e você tenha uma maioria escravizada, né? Vivendo em péssimas condições sociais e de vida. Né? Senão a evolução não adianta nada, você não pode ter uma evolução, senão a gente volta à época da escravidão. Então você tem uma maioria trabalhando de escravo. Escravo de um jeito ou de outro, mas acaba sendo um escravo. Né? Então, quer dizer, essa preocupação do equilíbrio, eu acho que a sociedade precisa pensar um pouco mais nisso. As escolas hoje não estão formando mais ninguém com essa preocupação. Né? Você fica preocupado em formar técnico, né, para produzir cada vez mais. Do conhecimento geral, humanístico. Né? Exatamente. Na minha época de escola, acho que notou também, que a gente, no antigo colegial, hoje não existe mais, ensino médio. No colegial a gente tinha aula de filosofia, a gente tinha aula de psicologia, a gente tinha uma aula aprofundada de história, de geografia, ou seja, das ciências humanas, que procuravam colocar na nossa cabeça, incutir na nossa formação essa questão do ser humano e do cidadão. Hoje é isso que você falou, lógico que tem que ter um curso técnico, você fez curso técnico no Senai, você sabe da importância disso. O sindicato mantém esses convênios com essas entidades, com o próprio Senai, para qualificar a mão de obra, é importante. Mas, além disso, a gente precisa estar o tempo todo cuidando, eu diria que da alma, né? Exatamente. Martinha, a gente vai falar sobre isso já já. Vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente continua esse bate-papo gostoso. Vamos fazer um balanço de como foi 2011, principalmente para os trabalhadores metalúrgicos de Santo André e Mauá. Falar da evolução da classe trabalhadora nesses tempos e das perspectivas que você vê para 2012. Mas isso já já. Você que está em casa, não mude de canal, o programa Joaquim Alessi volta já já. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. O novo e moderno buffet da padaria Bela Vitória acabou com a fila única. Os novos balcões com design arrojado permitem aos clientes fazer a sua seleção de alimentos sem ter de passar por todas as ofertas. E tem mais novidade: 50 tipos de saladas, 20 de carnes e 25 pratos quentes todos os dias. Funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. A Bela Vitória não tem filial. Fica na Rua Tuiuti 39, em Santo André. Amplo estacionamento, mais de 160 vagas, manobristas treinados e seguro. Bela Vitória, Rua Tuiuti 39, não tem filial. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Joaquim Alessi de hoje, um programa especial onde eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino, com o Martim. A gente está fazendo um balanço no final do primeiro bloco, falando de educação, da importância dos cursos técnicos, mas lembrando também nossa época de estudante, né, dos cursos de formação geral e humanística que a gente tem. Eu sempre fui um admirador do Jean-Paul Sartre, né? Um filósofo francês, marido da Simone de Beauvoir, uma mulher lutadora, né? Que foi símbolo da luta das mulheres. Né? E no sindicato vocês têm tudo isso também, tem um espaço destinado às mulheres, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, para a gente encerrar esse bloco de educação, em que pese a importância da qualificação profissional, a gente precisa, mais do que nunca, investir na qualidade do ser humano, não é, Martim? A qualidade do ser humano é fundamental. Eu
Esses dias eu estava vendo aí uma educadora falando um pouco sobre o nível de evasão das escolas. Eu fiquei assim estarrecido, porque ela mostrava que cada 10 alunos que começam a frequentar a escola, quando chega no ensino médio, a metade já desiste da escola. E uma boa parte que continua não aprende quase nada. Não aprende nada, não aprende nada. Esse é o problema. Quer dizer, e quando ele termina, os que terminam o curso médio, ele está no nível de um aluno da 4ª ou 5ª série, né? Daquele curso inicial, do curso fundamental. E os que vão para a faculdade, que vão fazer os cursos de engenharia, etc., entram também nas escolas, apenas 10% entra ali no nível que seria o nível ideal, né? Então, quer dizer, você vê que é muito pouco, quer dizer, o desinteresse talvez é tão grande porque você não vê perspectiva humana, porque o ser humano não é uma máquina, né? O ser humano é ser humano mesmo, ele precisa pensar na vida, precisa ter alegria, precisa ter prazer de fazer as coisas, né? Eu li uma reportagem há pouco tempo no jornal Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: hoje quase ninguém quer fazer magistério, ou seja, ninguém quer ser professor. Quando a gente fala que a base de tudo está na educação, né, que é a educação básica, fundamental, depois o ensino médio, e que hoje, por falta de oferecimento de condições de trabalho, as pessoas evitam se tornar professores, e a gente precisa de professores. Então eu vi um anúncio de concurso público aqui na Prefeitura de Santo André, precisando contratar não sei quantos professores, sei lá, 200, 300 professores, mas pagando de 10 a 13 reais a hora aula. Aí eu fiz o cálculo, lógico que tem alguns outros complementos e tal, mas se você imaginar 40 horas, isso vai dar 400 e poucos reais. 400 reais. Sabe? É algo absurdo, porque o professor, ele não tem só aquela hora de trabalho dentro da sala de aula. Ele leva trabalho para corrigir em casa, lição. Ele em casa prepara a prova. Ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que estar estudando. Tem que estudar. Agora, se você oferece uma remuneração desse tipo para um professor, eu posso entrar em outros detalhes, você falou de engenheiro daqui a pouco, o concurso oferece salário de engenheiro a R$ 2.800. Não tem cabimento uma coisa dessa. Sim. Agora, como é que você pode recrutar para o serviço público profissionais de qualidade, profissionais capacitados, que vão se dedicar integralmente àquilo por um salário desse tipo? É impossível. Você pegou bem uma questão importantíssima, a questão do professor. O professor não tem mecanismo, não tem saída. Se ele entrar ganhando pouco, ele vai continuar ganhando pouco. Então você cada vez tem menos gente. Não tem como ganhar por fora, não tem como entrar em alguma corrupção, alguma coisa. Então ele, não tem interesse. Quer dizer, o salário ele já sabe que vai ser ali, viver aquele salário miserável a vida toda. Né? Como você disse, uma pessoa que precisa se preparar, uma pessoa que precisa estar formada, né, para poder, porque um professor, uma coisa é você ser um simples professor, outra coisa você lidar com as crianças, com os adolescentes, que não basta você ser um professor, você tem que ser um educador, né, que naquele tempo que o jovem está com você na classe, ele tem que se mirar em você como uma referência. Eu lembro dos meus 4 professores que eu tive no curso primário, eu lembro o nome de todos eles, né, não esqueci até hoje, com 58 anos de idade, porque foram assim, uma referência para mim, cada um com a sua forma de agir, seu comportamento, seus ensinamentos, né? Eu vejo que você, Martinha, fala também como pai, como avô, que eu sei o carinho que você tem com a família, o respeito que você tem com a família. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois do intervalo comercial. Vou pedir licença para você, para chamar o intervalo. Você que está em casa, não mude de canal, continue com a gente. O programa Joaquim Alessi volta já já. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos, com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. O novo e moderno buffet da padaria Bela Vitória
Acabou com a fila única. Os novos balcões com design arrojado permitem aos clientes fazer a sua seleção de alimentos sem ter de passar por todas as ofertas. E tem mais novidade: 50 tipos de saladas, 20 de carnes e 25 pratos quentes todos os dias. Funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. A Bela Vitória não tem filial. Fica na Rua Tuiuti 39, em Santo André. Amplo estacionamento, mais de 160 vagas, manobristas treinados e seguro. Bela Vitória, Rua Tuiuti 39, não tem filial. A gente volta para o terceiro bloco do programa Joaquim Alessi, um programa especial, onde a gente faz um balanço de 2011, perspectivas para 2012, conversa sobre formação do ser humano, do trabalhador de uma forma geral. E antes de terminar com o bloco passado, eu falava com o Martinha a respeito da importância da família. Eu conheço bem o Martinha, eu sei onde ele sempre está acompanhado da mulher, dos filhos, das netas, né? Aliás, netas lindíssimas, né, que você tem, né? Esse princípio de valorização da família, essa importância da família, é fundamental para a gente manter o foco no ser humano, né? Joaquim, eu nasci sou filho de nordestinos, né? Então sempre família grande. Meu pai sempre teve família muito grande, minha mãe também, então a gente, família grande, e eu tinha sempre uma base, né, de formação a família, né? Até hoje eu lembro das coisas que meu avô me orientava quando garoto, meu pai, minha mãe para mim foi fundamental na minha vida, do pessoal ponto de vista simples, humilde, mas que tinha primeiro o princípio da honestidade, né? E da perseverança. Exatamente, exatamente. Uma coisa interessante que eu nunca esqueço, sempre que eu ficava nervoso com alguma coisa, queria brigar, qualquer coisa, eu sempre aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas ela sempre falou para mim: meu filho, você morra sem nunca ter matado ninguém. Né? Era fundamental. Então, quer dizer, ela sempre me orientou para nunca ter um crime contra a vida. Né? Meu pai sempre me orientou assim, ele falou: filho, se você precisar de alguma coisa, peça, mas nunca roube nada de ninguém. Né? Então, quer dizer, são algumas bases fundamentais que a gente tinha, que a gente teve de berço, né? que nos deu, que foi muito importante, que guiou minha vida. Toda vez que eu ficava desesperado, preocupado, triste, eu lembrava da minha mãe como exemplo de uma pessoa batalhadora, sofredora, que ficou doente, teve vários problemas de saúde, morreu nova, mas assim, nunca se desesperou, né? Sempre enfrentou a vida com dignidade. Meu pai também. Então, essa base eu procurei trazer para dentro da minha casa. Eu volto à questão dos trabalhadores, eu não chamaria mais, porque eu acho que a gente passou um pouco essa época de luta de classes, mas dessa relação capital-trabalho, que você convive com ela há muito tempo e acompanhou a evolução. Como a gente está fazendo um balanço de 2011, falando de perspectivas para 2012, o que você acha que avançou nesse processo dessa relação patrão e empregado? Avançou bastante nas relações democráticas, né? Quer dizer, antigamente você tinha esse lado das empresas, elas tratavam os trabalhadores a chicote, né? Com raras exceções, mas a grande maioria não fornecia papel higiênico no banheiro, não fornecia água potável. Muitas empresas, faltava água, ficava 3, 4 dias sem água na empresa, aqueles banheiros que ficavam horríveis. Isso eu trabalhei em empresas multinacionais que aconteciam isso. Multinacionais? Multinacionais. Isso foi mudando. Você tinha aqueles chefes que, né, tratavam o trabalhador com medo, né? O cara tinha medo, né, de não obedecer a ordem. Então, isso mudou bastante, essa relação evoluiu bastante, os trabalhadores hoje participam muito mais, hoje eles conhecem a produção, conhecem os meios de produção, sabem para que está produzindo, para quem, de onde comprou, ele entende melhor esse processo produtivo. Houve essa evolução e teve choque para ver essa evolução. Esse lado eu acho que é importante, né? Nós precisamos, obviamente que mudou um pouco o perfil do empresário também, né? Hoje você tem um tipo de empresário que você não conhece mais quem é o patrão, né? Cada vez mais eles distanciam o patrão do trabalhador para você
Aí você é tratado também como número. Não, mas isso são as verdadeiras sociedades anônimas. Exatamente, né? Exatamente. Parece só até um trocadilho, mas não. A sociedade é anônima quando você tem vários investidores, você não sabe quem é o cara é o dono, que manda ali. Você conhece o executivo, o gestor. Exatamente. Mas que normalmente, às vezes, também depende de autorização para tomar uma Exatamente. Então, esse aspecto aí das empresas também que a gente tem percebido que é uma questão problemática. Porque você não tem alguém como referência lá, é referência de patrão, né? Que eles são esse bloco de investidores. Sim. Normalmente os investidores eles falam, eu estou investindo aqui, mas eu quero 20% livre, né, do que eu investi. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. E aí vem a opressão, vem as outras formas de pressão que tem sobre os trabalhadores, que são através das novas formas de gerenciamento e da alta tecnologia, né? É normal hoje a gente ter problemas, às vezes, nas fábricas, que eles diminuem o número de trabalhadores para manter a mesma produção, aí faz um ajeitamento nas máquinas, nos equipamentos, etc. E aí você se arrebenta de trabalhar, você sai lá com muitas sequelas de ombro, punho, etc., coluna e etc., para poder atingir aquele objetivo, aquelas metas. Hoje tem um tal de meta para tudo. Hoje, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, a Previdência Social, está pegando. Quando o trabalhador vai para um tratamento, é internado, tem um custo, por causa de um problema de doença profissional. O INSS está indo em cima da empresa, verificando se a empresa não está dando condições de trabalho e se comprovado que a culpa é da empresa, o INSS trata o trabalhador, mas cobra da empresa, está acionando, processando na justiça e obrigando a arcar com o custo. É muito mais caro do que manter condições de trabalho adequadas. Você tem conhecimento disso? Exatamente, eu tenho conhecimento e esse é um mecanismo que é preciso ser feito. Mas eu só vou pedir um favor, estão me avisando que a gente tem que chamar um rápido intervalo, você vai falar desse mecanismo que é preciso ser feito no bloco seguinte. Isso é fundamental porque a gente tem muito empresário que assiste aqui o nosso programa e eles vão saber o que devem fazer e por que isso deve ser feito, porque com certeza sai muito mais barato do que tomar um processo na justiça e ter que arcar com o tratamento disso aí. Você não muda de canal, a gente volta já já com o programa Joaquim Alessi. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos, com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. O novo e moderno buffet da padaria Bela Vitória acabou com a fila única. Os novos balcões com design arrojado permitem aos clientes fazer a sua seleção de alimentos sem ter de passar por todas as ofertas. E tem mais novidade: 50 tipos de saladas, 20 de carnes e 25 pratos quentes todos os dias. Funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. A Bela Vitória não tem filial. Fica na Rua Tuiuti 39, em Santo André. Amplo estacionamento, mais de 160 vagas, manobristas treinados e seguro. Bela Vitória, Rua Tuiuti 39, não tem filial. Muito bem, estamos de volta para o quarto bloco do programa Joaquim Alessi, esse programa especial onde eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, o Cícero Firmino, o Martinha. Martinha, você estava falando no finalzinho do outro bloco, concluindo um raciocínio, eu acabei te interrompendo. Você pode continuar? Então, o movimento sindical metalúrgico, metalúrgico, químico e outros setores, a gente há uns 30 anos que a gente trava uma luta intensa nessa questão das condições de trabalho. Da saúde ocupacional. Saúde ocupacional. E através das convenções coletivas desde a década de 80, a gente conseguiu frear muito dos acidentes e doenças profissionais, porque nós garantimos uma cláusula que o trabalhador que se acidenta, ele tem garantia de emprego até aposentadoria.
Isso daí fez com que as empresas pudessem investir, porque antigamente era uma barbaridade. Né? E nos outros setores... Se acidenta independentemente da responsabilidade da empresa ou não? Só quando a empresa é a responsável por Não, independente da responsabilidade da empresa. Ele se né? acidentou, se acidentou, tem estabilidade. Porque a gente parte também do princípio de que ele vai trabalhar, a empresa é obrigado a dar as condições, né? Treinamento, etc., para que ele possa dar os equipamentos individuais de proteção, e dar as condições para que ele possa executar o seu trabalho sem correr risco de vida e de saúde. Né? Então a gente conseguiu essa cláusula que é muito importante para a doença profissional e para o acidente de trabalho. A partir disso que existiu todo um trabalho a nível das prefeituras, governo do estado, governo federal, e que hoje tem algo maior que consegue a gente expandir para outras categorias. Né? Eu fiquei espantado quando o Zé Maria, esse meu amigo chama Zé Maria da Carvalho, saúde ocupacional, né, falou desses dados e ele tem proferido palestras aí, inclusive em sindicatos, em associações comerciais que também têm necessidade de conhecer a realidade. Cada dia se edita uma portaria diferente e as empresas têm que estar atentas a isso, mas muito mais atentas. Não pelo prejuízo financeiro que isso possa causar, a gente volta para a questão monetária. Pelo prejuízo para o trabalhador, para o ser humano. Você falava agora de conquistas em cláusulas de negociações coletivas e tal. A gente terminou esse ano, está terminando esse ano de 2011, praticamente vocês já negociaram com os grupos das empresas que mantêm os trabalhadores aí de Santo André e Mauá. Como é que você avalia o resultado das negociações para a tua base neste ano? O reajuste, as cláusulas sociais, né, a renovação das cláusulas sociais, todas elas, e a conquista de 10% de reajuste, que compõe a inflação, a reposição da inflação do último ano, mais por volta aí de 3% de aumento real, é até importante. Né? O que nós temos sentido aqui na nossa região é que a rotatividade, isso com exceção das montadoras, mas o setor de autopeças, máquinas, etc., as empresas têm aplicado muito na rotatividade de mão de obra. Tem acontecido muita rotatividade. Muita rotatividade. Os salários mais altos eles vão demitindo e contratando. Com salário menor. Então a massa salarial da categoria ela não tem crescido na proporção que nós temos os reajustes. Né? Porque, então, se você pega 10 anos atrás, você pega a média salarial, a massa salarial nossa, se você aplicar todos os reajustes, você vê que ela não cresceu, né, porque tem aí a chamada rotatividade de mão de obra que implica... O pessoal continua com essa prática, assim, até negocia e concede um reajuste maior. Exatamente. Só que aí vai na sequência de o trabalhador, passado aquele período que a lei proíbe, né, de um mês, depois tal, demite e contrata a gente com salário Então, menor. as empresas até umas não têm, ou têm precário, e outras que têm, mas você nunca utiliza de cabo a rabo, que são a equiparação salarial, os cargos de salário que eles chamam. Eles criam aquilo ali, mas é uma fantasia. Tem um salário que você nunca vai chegar naquele topo. Né? No topo da pirâmide você nunca chega. Por isso que os trabalhadores também nos últimos anos, o ano passado e esse ano também, nós vamos ter problema com algumas empresas, porque o pessoal está achando o seguinte, fala, olha, já que esse reajuste a gente acaba não significando muito, pode ser mandado embora, então em toda oportunidade vamos brigar por um abono especial. Chega no final do ano, o pessoal quer, além do reajuste, o pessoal quer um abono, que aí R$1.000, R$2.000, R$3.000 de abono. Isso fora a PLR. Fora a PLR. Então o pessoal quer aí um abono extemporâneo aí, no período de negociação. E esses abonos têm sido conseguidos? Nós estamos agora num processo. O ano passado nós conseguimos em algumas empresas, esse ano a gente está voltando aí à tona, tem umas 2, 3 empresas que já se predispuseram a estar fazendo, e tem mais aí um grupo de umas 10, 15 empresas também maiores que a gente está conversando para ver se é possível conseguir também algo nesse sentido. Martim, eu vou pedir de novo licença para chamar um outro intervalo, a gente volta já já. Eu quero falar com você sobre eleições municipais. No ano que vem a gente tem eleição aqui em Santo André, em Mauá, que são bases do sindicato, mas na região de uma forma geral. Eu quero saber de você a tua experiência como líder sindical que tem conversado com muita gente, ido aos bairros, conversado com as pessoas. O que você está sentindo desse processo? Como é que você avalia o quadro aqui em Santo André? Mas a gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo comercial.
Eu peço licença a você para chamar o intervalo e não mude de canal. Daqui a pouquinho o programa Joaquim Alessi volta. Até já! ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. O novo e moderno buffet da padaria Bela Vitória acabou com a fila única. Os novos balcões com design arrojado permitem aos clientes fazer a sua seleção de alimentos sem ter de passar por todas as ofertas. E tem mais novidade: 50 tipos de saladas, 20 de carnes e 25 pratos quentes todos os dias. Funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. A Bela Vitória não tem filial. Fica na Rua Tuiuti 39, em Santo André. Amplo estacionamento, mais de 160 vagas, manobristas treinados e seguro. Bela Vitória, Rua Tuiuti 39, não tem filial. Muito bem, estamos de volta com o programa Joaquim Alessi. Como eu havia falado no bloco anterior, eu quero conversar com o Martinho Cícero Firmino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, sobre as eleições de 2012 agora. É um ano importantíssimo para os cidadãos brasileiros de uma forma geral, porque a gente diz o seguinte: a gente mora na cidade, ninguém mora no país ou mora no estado, mora na cidade, é na cidade que a gente vive o nosso dia a dia, é na cidade que a gente busca os serviços de saúde, de educação, que a gente convive com os nossos amigos na maior parte do tempo. Você, em 2008, foi candidato a vice-prefeito, uma experiência que, apesar do resultado da eleição, eu considero muito bem sucedida, porque foi uma quantidade de votos bastante grande, foi ali, para a gente usar um termo bem popular, pau a pau com o prefeito eleito. Vocês tiveram um desempenho muito bom nas urnas. Acho que foi a tua primeira experiência. Minha primeira experiência. Como candidato. Você tem toda uma participação política através do sindicato, que é fundamental. Representantes dos metalúrgicos devem lançar candidatos à vereança aí nas eleições deste ano. Você estava me dizendo, antes de a gente começar a conversar aqui, que você percorreu alguns bairros, foi conversar com o pessoal, principalmente nos bairros mais afastados, na periferia, e que você sente uma reação diferente do eleitorado, do cidadão, a respeito dos políticos. Muitas reclamações, né, Martinha? E que te leva a acreditar até que a gente pode ter uma renovação muito grande, por exemplo, na Câmara Municipal de Santo André. É isso aí que eu entendi? É isso. Eu tenho rodado bastante os bairros, porque a gente tem um contato com a categoria organizada, igual dos metalúrgicos, tem um movimento sindical, as pessoas assim que têm emprego fixo, que têm um sindicato, que tem as entidades assim, é um perfil de trabalhador. Quando você vai para as periferias da cidade, você encontra todo o conjunto ali de pessoas que são os que trabalham também por conta, né, no mercado informal, os desempregados, os idosos, os jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho, as donas de casa que às vezes fica em casa ali tomando conta das crianças, o marido trabalha, outras que deixam as crianças ali às vezes sem ter creche, sem nada, e vão trabalhar para buscar o sustento. Então, você tem um público mais eclético. E o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto, é um descrédito total na política. Isso me deixa muito preocupado. Mais do que nas outras vezes. Mais do que nas outras vezes. Em 2008 você percorreu a cidade toda também, como candidato a vice-prefeito, deve ter ouvido muita coisa. Você acha que dessa vez o descrédito é maior? Também, dessa vez, eu via em 2008, eu conseguia perceber às vezes assim, percebi alguma esperança em algumas pessoas e tal, e eu tenho visto que aumentou o número de descredibilidade na política, nos políticos,
né? Isso, acredito eu, que também é impulsionado por uma mídia forte, né, que também tem trabalhado nessas questões, as denúncias, corrupção, etc. Mas também porque a população, ela vê uma coisa, ela vê o candidato, ela vê o político na época da eleição, aí a pessoa vai lá, promete coisa que ele não pode fazer, se elege e desaparece, se afasta. Normalmente então, é isso que você faz. Normalmente é isso. Então, quer dizer, essa distância aí, ela tem criado assim, uma insatisfação muito grande, né? Você vê as pessoas pedindo coisa que às vezes você sabe que se você for eleito você não consegue resolver. Mas ao mesmo tempo você vê pessoas ali pedindo coisas também, reivindicando coisas que era possível ser feito, né? E também o poder público não faz. Bastava um pouquinho daquilo que a gente chama de boa vontade política. Boa vontade política, isso a gente não percebe, né? A gente não vê, não sente isso. Isso é nos vários bairros onde eu tenho percorrido. Dos vereadores, o pessoal reclama muito assim, poxa, não tem aqui um espaço, às vezes, de lazer, quer dizer, não se preocupam em criar um campo de futebol para os jovens, principalmente o pessoal mais jovem, aí dos 10 até os 18, 20 anos de idade, esse pessoal não tem lugar de entretenimento. Você vai na periferia, em alguns bairros, ali é uma casinha colada na outra, as ruas estreitas, você não tem um espaço ali que a criança possa, o jovem possa desfrutar de um lazer. Jogar uma bola na rua não é coisa tão assim, jogar bola, jogar um futebol, fazer alguma atividade, um local para ele fazer um curso, às vezes de informática, um curso de inglês, de espanhol, uma coisa assim, um entretenimento, um curso de dança, coisa desse tipo que o pessoal pede e poderia ser feito, né? Que um vereador, por exemplo, eu vi casos, eles falam, pô, o vereador poderia, ele recebe aí uma verba, né? Que é para ele investir no mandato dele, e a gente não sabe, eles não explicam para onde foi investido essas verbas. Né? Houve casos que falam, não, eles investem as verbas em coisas que não tem nada a ver com a periferia, etc. Então, esse descrédito me deixa muito preocupado, porque eu sempre fui uma pessoa de visão política, gosto de política, vivo, eu vou em todo lugar e digo que a pessoa tem que saber política, tem que aprender, tem que participar da política. Viver é fazer política. É fazer política, né? 24 horas por dia. Eu digo que a criança, isso eu aprendi há muito tempo atrás, que a criança quando nasce e já chora ali, reclama que está com fome, ela já está fazendo política. Já está reivindicando. Já está reivindicando. Se ela não reclamar e não chorar, né, a mãe pode até demorar um pouco mais de tempo para dar o peito ali ou a mamadeira. Então, a gente precisa participar da política. Agora, a gente vê que a forma nossa tradicional de eleger os vereadores, está muito distante, né? Então, uma coisa que o Fernando Henrique alertou recentemente, né, para o partido dele, dizendo, olha, o partido precisa ir para as bases, precisa discutir com a população, precisa ir para a periferia. Precisa descer do muro e ir para o povo. Precisa descer do muro e ir para o povo. Ele tem razão. O Fernando Henrique é uma pessoa sociólogo, inteligentíssimo, uma pessoa de visão assim, muito ampla, né? E a gente tinha no passado, nós tivemos no meu início mais forte de militância política, na década de 80, você tinha alguns partidos de esquerda, inclusive o PT, que tem esse trabalho mais próximo da periferia, e isso era uma esperança, uma expectativa, você dava ali, apontava um horizonte. Hoje não existe mais ninguém fazendo esse trabalho, né? Hoje você tem os trabalhos sociais que existem são da igreja católica, evangélica, fazendo o trabalho de evangelização, né? Mas você não tem o trabalho político, né, com esse povo, dizendo da importância dele conhecer melhor os candidatos, aprofundar na questão política, para saber quem eles elegem. Então, a tendência natural é você reclama daquele que está no momento, elege outro na mesma qualidade ou pior. O sindicato pretende, até dentro desse trabalho de orientação política, não é partidarizar, porque você mesmo já disse em várias outras entrevistas que na diretoria há integrantes dos mais variados partidos políticos, né? E o sindicato não tem uma bandeira partidária, mas ele pretende conversar com a base, levar informações, discutir para dar mais qualidade a esse voto. Você vai falar sobre isso logo depois do intervalo comercial, vou pedir licença para chamar o último intervalo, prometo que esse é o último. E você que está em casa, não muda de canal, o programa do Joaquim volta já já. E tenho certeza de que neste último bloco vai ter informações fundamentais para o próximo ano e para o futuro de você e da sua família. Então, não muda de canal, o programa Joaquim Alessi volta já já. A
ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. O novo e moderno buffet da padaria Bela Vitória acabou com a fila única. Os novos balcões com design arrojado permitem aos clientes fazer a sua seleção de alimentos sem ter de passar por todas as ofertas. E tem mais novidade: 50 tipos de saladas, 20 de carnes e 25 pratos quentes todos os dias. Funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. A Bela Vitória não tem filial. Fica na Rua Tuiuti 39, em Santo André. Amplo estacionamento, mais de 160 vagas, manobristas treinados e seguro. Bela Vitória, Rua Tuiuti 39, não tem filial. Muito bem, a gente volta para o último bloco do programa Joaquim Alessi de hoje. Essa conversa especial com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino Martinha, e a gente falava no finalzinho do bloco anterior de que é necessário ter um voto mais qualificado. Vocês no sindicato, embora não façam um trabalho partidarizado, mas vão ter reuniões, conversas com a base, até para discutir e procurar melhorar, por exemplo, o nível tanto do Legislativo quanto do Executivo, em Santo André e Mauá também, que é importante, nas eleições deste ano de 2012? Então, Joaquim, em toda eleição, a diretoria do sindicato sempre acaba discutindo um pouco se sai candidato na diretoria ou não. Obviamente que a gente toda eleição sempre tem algum candidato. Em Mauá nós vamos ter lá o companheiro Léo, deve ser candidato lá por Mauá, ele está filiado ao PDT. Já teve comigo no Isso, já teve também no programa, já foi candidato outras vezes. Aqui em Santo André nós temos aí o Fofão, que foi candidato já 2 vezes. Chegou a assumir. Chegou a assumir e tal, e teve sempre uma votação boa, aí por volta de 3 mil votos. Tem o Adonis também, que está bastante interessado. Adonis Bernardes. Adonis Bernardes é um militante político antigo, né, já de muita história, muita trajetória de luta. Do velho PCdoB. Do velho PCdoB. Está no PDT. Passou um período pelo PT e hoje está no PDT com a gente. Eu, a princípio, tinha uma pretensão de ser candidato a vereador, depois eu achei melhor eu cumprir um outro papel, discutir um pouco com a minha família, com meus amigos. Eu acho que eu posso ter um papel nesse sentido de estar ajudando a formar um pouco mais a consciência das pessoas para qualificar o voto. Né? Que, aliás, é uma forma que eu considero das mais interessantes de se fazer política. Política a gente não faz necessariamente só com mandato eletivo, não. Organizando isso, a gente acaba tendo um papel fundamental. Eu pretendo ter esse papel assim, que aí eu acho que extrapola até a questão do partido, né? Eu pretendo assim fazer um trabalho, já estou estudando isso, estou tentando encontrar uma forma de como viabilizar esse trabalho, buscando também esses espaços da mídia também. A gente está procurando trazer a população, essa juventude, a participar um pouco mais da política. Porque é um espaço que os partidos políticos, como eu havia dito, não estão cumprindo esse papel. Para mim é um grande papel, o papel mais importante do partido político é ele politizar a sociedade. Você tem dois caminhos. Um é o governo, é o poder, mas o outro é você também ter uma população comprometida, né? Porque o que a gente vê hoje é o seguinte: os partidos têm chegado ao poder, mesmo os partidos de esquerda, chegam ao poder, esquece a população, sim, faz os acordos com os grandes mandatários que estão no poder, né? Com as grandes corporações. Com as duas corporações, e aí fica aquela divisão do poder, aí aquela briga danada, por isso que acontece a grande parte de corrupção, essa coisa toda, essa história toda, porque você tem que lotear cargos e etc. E você deixa de lado o outro trabalho que é importantíssimo, que é você politizar, né, as massas para que ele tenha condições de eleger. Aí você fala, não, mas o Congresso é fraco, você não tem
deputados, a maioria lá dos deputados são fisiológicos, mas pô, então por isso você precisa preparar a base para eleger pessoas comprometidas que venham ajudar a governar para o interesse da maioria. E olha, sem menosprezar o papel do vereador, como você mesmo disse, é importante. Eu sou um dos maiores defensores do poder legislativo, que a gente brigou muito lá na década de 70 para restaurar o Estado de Direito Democrático nesse país. A gente brigou para fazer uma Assembleia Nacional Constituinte em 1986, que com todos os defeitos que a Constituição possa ter, ela é democrática e é fruto da vontade popular, né? A Constituição Cidadã de 1988. A gente brigou muito para o fim da ditadura militar, que tantos problemas trouxe ao país. Então, o poder legislativo é um pilar básico de sustentação do regime democrático. Então, tem que defender, por mais críticas que a gente faça, o poder em si tem que se defender. Você pode trocar os homens que estão ali. Certo. E que estão ali porque são um espelho da sociedade, né? Então é importante o papel do vereador, mas sem menosprezar o papel do vereador, essa função que você se predispõe a desenvolver e que já vem desenvolvendo na prática ao longo dos tempos, eu reputo como muito mais importante, porque você acaba dando um balizamento para que se eleja gente importante e ao mesmo tempo se trave discussões mais profundas para o aprimoramento do processo democrático e da qualidade de vida das pessoas. Pois é, eu sempre fui motivado na busca dos sonhos, né? Nós tivemos o nosso sonho na época da juventude de buscar um regime democrático, conseguimos, né? Eu tinha um outro sonho que era o Lula ser eleito presidente da República, conseguimos realizar. Não só foi eleito presidente, como foi um presidente que fica para a história como um trabalho fenomenal. Né? Eu procurei levantar, por exemplo, não existe um outro país no mundo que você conseguiu reeleger um operário eleger e reeleger através do voto popular. Eleger a indicada. E ainda mais ainda, ele teve um plus ainda, eleger uma mulher, o presidente da República, indicada por ele, com o trabalho dele. Então, isso a gente atingiu esse sonho. O outro sonho que eu tenho, e que eu tenho pensado bastante e tenho procurado me preparar para isso, é buscar que, dentro de uma Câmara Municipal de Santo André, de Mauá, da nossa região, a gente tenha pelo menos 50% dos vereadores eleitos sem precisar pagar para ser eleito. Certo. Sem precisar gastar dinheiro para fazer campanha. Sem precisar gastar mais do que ganha de 4 anos para poder se o cara gasta 1 milhão, 2 milhões numa campanha para vereador, ele vai ter que ter 20 mandatos para pagar esse dinheiro. Então, obviamente que ele não gastou o dinheiro dele, ele pegou dinheiro de corporações e de repente ele vai votar nessas corporações, ele não vai votar no interesse defender o interesse delas e não o interesse da população. Então o trabalho que eu tenho, o meu desafio agora, o meu sonho é ter algumas câmaras municipais, porque aí a gente faz realmente a democracia do voto do povo, pelo povo e para o povo. A gente eleger com conhecimento dos candidatos, acreditando nos candidatos, etc. Sem precisar gastar dinheiro para fazer campanha da cesta básica, como que é proibido, mas a gente sabe o que acontece. Você fica gastando dinheiro, fazer um monte de outdoor, cartazes, etc. Tanto material, tanta despesa. Eu acho que a gente precisa eleger pessoas que estejam comprometidas mesmo e sem precisar gastar tanto. Aí nós vamos ter uma Câmara verdadeira e que fiscaliza o prefeito, como é o papel do vereador. Tá certo. Martinha, a gente tem mais assuntos para falar, é óbvio. Você acabou de levantar um outro ponto que a gente vai discutir num outro programa, que é a questão do financiamento público de campanha. Não sei qual é o teu posicionamento, depois num outro dia você vai voltar aqui e vai falar sobre isso, porque tudo isso é o que movimenta a nossa política. Por hoje a gente fica por aqui, porque o horário chegou ao final, mas eu quero agradecer muito. Eu entendo, a gente já fez várias entrevistas, mas essa aqui com certeza foi marcante pela forma como você colocou o teu pensamento, fez um balanço, fez a projeção para o próximo ano. Eu tenho certeza de que as tuas palavras são de grande utilidade para quem está nos vendo em casa nesse momento e que elas vão ter um peso decisivo no processo eleitoral de 2012. Obrigado pela tua presença e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Joaquim. Gostei muito de fazer esse programa aqui. Achei um programa muito rico mesmo de ideias. Você puxou aí bastante, interessante. E agradeço ao telespectador que participou com a gente desse programa, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir chegar lá na politização da sociedade. Legal. E esse é o compromisso do programa Joaquim Alessi, que fica por aqui. Mas volta na próxima semana e eu conto com a tua audiência. Até lá! A BCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos, com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista BCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a BCD Real e conhecer a realidade da região. O novo e moderno buffet da padaria Bela Vitória acabou com a fila única. Os novos balcões com design arrojado permitem aos clientes fazer a sua seleção de alimentos sem ter de passar por todas as ofertas. E tem mais novidade: 50 tipos de saladas, 20 de carnes e 25 pratos quentes todos os dias. Funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. A Bela Vitória não tem filial. Fica na Rua Tuiuti 39, em Santo André. Amplo estacionamento, mais de 160 vagas, manobristas treinados e seguro. Bela Vitória, Rua Tuiuti 39, não tem filial. Então, como eu havia prometido no início desse programa, a gente conversou sobre uma série de assuntos que interessam não só aos trabalhadores, mas à sociedade de uma forma geral. Como disse aí o Martinha no bloco anterior, eu tenho certeza de que neste programa a gente abordou assuntos que são do seu profundo interesse para o dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, na sua convivência com a família e com os amigos. Esse é o objetivo do programa Joaquim Alessi, que volta na próxima semana. E eu conto com a sua audiência. Até lá!